que é o Biomedicina em Foco. Então, vou falar rapidamente dos objetivos desse nosso projeto para animar vocês a cada vez mais estarem presentes, né? Esse projeto ele vem numa colaboração então de coordenação de curso, professores do curso e os alunos, para que seja um espaço que a gente possa se reunir e discutir tudo o que for necessário dentro das atuações do profissional biomédico. Então, o objetivo inicial do curso, né, desses nossos encontros, é de aproximar os alunos do curso, né, tanto com a comunidade Unicinos, então, professores, outros alunos, fortalecer o nosso vínculo dentro da comunidade, né, e pensar, ter um olhar sobre o papel do profissional biomédico dentro da saúde, divulgar as oportunidades acadêmicas e científicas, né? Então, a gente tem utilizado bastante o nosso Instagram, com a monitoria da Denise, né, que tem feito um papel super importante para fazer essa atualização entre coordenação, alunos e divulgação de vagas e cursos. Então, sempre que vocês quiserem mandar para que a gente possa colaborar, né, e divulgar para os colegas, usem esse canal, que é um canal bem legal que a gente tem. Discutir e debater o papel do biomédico nas diferentes áreas de atuação profissional. Então, a gente sabe que a biomedicina é uma profissão que ela se transforma muito, né? Então, a gente está atento a esses olhares, a gente precisa hoje começar a planejar a carreira de vocês, já durante a graduação, para pensar o que vai ser necessário daqui a 4 anos, né, de competências do profissional do futuro. Proporcionar as discussões e abordagens inovadoras na área da biomedicina, e isso vai ser nosso grande tema de hoje, né? E discutir os assuntos pertinentes da biomedicina dentro da Unicinos. Então, daqui a pouco, né, discussões genéricas ou de um assunto específico que os alunos tenham necessidade e levantem necessidade de ser discutida junto com professores e alunos. Então, que a gente tenha um espaço bem aberto para a comunicação. Então, espero que vocês gostem dos encontros. Quem quiser ser ativo e mandar dicas para a gente, né, de próximas temáticas ou encontros ou assuntos necessários, né, nos comuniquem via e-mail da coordenação ou também pelo Instagram, né, a Dê está fazendo essa interlocução bem bacana. Então, para não nos enrolarmos muito, né, gostaria de convidar a professora Priscila Loura. Ela vai falar um pouco hoje sobre o biomédico e o desenvolvimento de novas tecnologias, que é uma área de atuação que tem muito espaço para nós, né? Então, para a gente começar a olhar especificamente para essa área e pensar como é que a gente pode se alocar nesses espaços ao longo da nossa formação e depois na nossa atuação profissional. Então, vou convidar a professora Priscila. Boa noite a todos. Como meu filho costuma dizer, assim, já está escuro, então é noite, né, mamãe? Então, acho que a gente já pode dizer que é noite. Queria, de início, agradecer a Juliana pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando hoje, e dizer que, apesar de eu estar trabalhando com essa temática há bastante tempo, acho que desde 2016, ainda assim eu me sinto um pouco desafiada de apresentar para vocês o que a gente está falando e qual é a inserção do biomédico e, diria também de uma forma geral, do profissional de saúde nessas questões, porque eu sinto que esses dias eu estava conversando com uma parte do grupo de pesquisa, que eu vou apresentar daqui a um pouquinho, uma está aqui na plateia, é a egressa do curso, a Júlia, que é a minha mestranda atualmente. Eu estava dizendo para a Júlia, assim, em alguns momentos a gente se dá conta que a gente está fazendo protagonismo em pesquisa dentro da casa e talvez protagonismo em pesquisa em outros cenários também não, só que dentro da Unicinos. Então, a gente tem proposto formas diferentes de fazer pesquisa, novos olhares, novas inserções, e é difícil até descobrir o limite dessas inserções, porque é bastante infindável. Mas antes de eu começar a falar a palestra de hoje, eu vou convidar vocês para assistirem um trailer de um documentário que eu acho bastante impactante e bastante relevante no contexto de desenvolvimento de tecnologias, e logo em seguida eu digo para vocês como que ele entra na palestra de hoje. What do you dream for? That less people have to say goodbye too soon to people they love. I had heard about Theranos and Elizabeth Holmes, but you know, her story is so compelling. She was going to herald a revolution in medical treatment in this country. It was obviously such an incredible story. A woman creating this $9 billion company. Everyone worshipped the ground she walked on. She could do no wrong. She was the next Steve Jobs. The idea with the Edison was to stick the lab inside the box. She wanted Edison devices in every home in America. This could be the Apple of healthcare. You all are part of something that is going to change our world. What higher purpose is there? Elizabeth came to me, and she described her idea.
It's impossible, physically. Elizabeth was lying about the accuracy of the blood tests. It's all a show. She didn't want anybody to see what was going on in there. We don't need to explain ourselves to competitive companies. She aligned herself with very powerful men who succumbed to a certain charm. She was deceiving investors to the tune of $400 million. It comes back to fake it until you make it. There was definitely something going on behind the scenes. She had bulletproof glass on their windows. Anything I typed was watched. It was very scary. Like, what are they trying to hide? The mantra in Silicon Valley is move fast, break things. That's not the way you approach science that's going to be impacting people's lives. Quite frankly, people can die. It snowballed into this crazy situation. In a panic, I went and bought a burner phone. I called the Wall Street Journal. What is coming out of her mouth is not reality. She never thought she had any limits. She was going to conquer the world. This was real lunacy. Can you tell us a secret? I don't have many secrets. Então, eu queria perguntar para vocês quem já tinha visto o documentário que chama The Inventor, ou conhecia a história da Elizabeth Holmes. Uma pessoa. Enfim, eu acho que a história da Elizabeth Holmes, a história da Terranos e esse documentário The Inventor podia ser o ponto-chave de início da nossa conversa de hoje. Então, o que é Terranos, para quem não sabe do que eu estou falando e para quem não sabe o que esse documentário significa? Essa pessoa, Elizabeth Holmes, ela era uma estudante de Stanford em 2003. Não me lembro direito qual é o curso que ela fazia. E em 2003, ela acreditou ter desenvolvido uma máquina, que é essa aqui, ela chamou isso depois de Edison, e ela dizia que essa máquina poderia fazer todos e qualquer exames laboratoriais existentes. Então, vocês têm trocentas cadeiras de clínicas, vocês conseguem imaginar que isso é, como é dito ali no documentário, fisicamente impossível. Ainda mais com aquela coleta de sangue assim, deste tamanho, que ela imitou a foto do Steve Jobs, tá? Quando ele pega o Apple, para vocês conectarem. Em 2014, a startup dela, a empresa dela, que chamava Terranos, alcançou uma avaliação de 9 bilhões de dólares. Isso é muito, ok? Por isso que ela ficou muito famosa. E aí, como que ela alcançou esse valor? Papo, ok? Então, ela não tinha nenhuma comprovação científica, ela não tinha nenhuma validação clínica de nada do que ela tinha feito. Mas ela trouxe papo. Ela soube vender o produto. Nesse meio que eu vou começar a falar para vocês agora, tem muita gente que está fazendo isso. Eu sei que eu não faço isso. A Júlia, eu sei que não faz isso. Mas ao redor tem muita gente fazendo isso. Isso é um perigo. E eu acho que por isso que o desenvolvimento das novas tecnologias tem que estar dentro da universidade. E em 2018, a Elizabeth e o sócio dela foram condenados por fraude. Que a empresa acabou, não valia nada. Então, todo aquele dinheiro que foi investido na empresa dela foi para o lixo. O documentário é da HBO, convido vocês a assistirem. Eu acho que é super impactante para a gente trazer vários cenários de ética e tecnologia, o que a gente quer fazer e qual é o valor da pesquisa nisso. Por que o biomédico, por que o analista clínico no desenvolvimento de dispositivos microfluídicos, no desenvolvimento de novas técnicas laboratoriais? Então, acredito que alguns de vocês já começaram a entender qual que é o fluxo de exames laboratoriais, como que o laboratório de análises clínicas funciona, mas para quem não passou por isso ainda, vamos fazer uma breve introdução do que eu estou falando. Então, um exame laboratorial, todo laboratório de análises clínicas, segundo a Anvisa, tem uma resolução bem estabelecida. Ele se divide em 3 fases: a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Dessas fases, a gente sabe que a fase pré-analítica envolve a maior porcentagem de erros. Algumas literaturas trazem 70%, 80% dos erros, dependendo da fase pré-analítica. A fase analítica é basicamente a fase de equipamentos, a fase de produção de exames, e ela está associada a um número muito pequeno de erros, até porque onde entram máquinas diminuem os erros, isso é fato. E a fase pós-analítica é a fase da transcrição dos resultados, a fase de interpretação dos resultados, e a fase da transcrição não é tão complicada, dependendo de qual cenário a gente está envolvido. Por que isso tem a ver com o desenvolvimento de dispositivos?
O desenvolvimento de dispositivos de testes rápidos à beira de leito, que proponham novas tecnologias, vão impactar nessas 3 fases. Vamos dar uma olhada no que eles vão impactar. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no início, solicitação, está dentro da fase pré-analítica. Como que os exames são solicitados hoje? A gente pode ter vários cenários de requisições de exames chegando até o laboratorista. A gente pode ter um cenário como está descrito nessa imagem, onde é descrito o nome dos testes, e isso traz um complicador, onde às vezes a gente não entende a letra, às vezes a gente não entende direito o que aquilo ali está fazendo, sem contar pelo fato de que às vezes a gente vê que não tem nada a ver uma solicitação com a outra. E aí, quando foi tentado fazer alguma forma mais automatizada de solicitação de exame laboratorial, isso foi cortado pela maior parte dos planos de saúde que eu conheço, porque virou meio telepizza, né? Calabresa, queijo, cebola, blá, 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 blá. Então, o gasto foi lá em cima com as solicitações de exames laboratoriais e isso foi cortado. O que nos resta a trabalhar com a hipótese de que a maior parte dos exames vão chegar sim para nós. Ok? Se eu tivesse um dispositivo à beira de leito, eu não precisaria passar por isso aqui. Eu pegaria o dispositivo, faria o exame e na hora eu teria o resultado. Ainda dentro da fase pré-analítica, a gente passa por uma fase de obtenção de amostra. Então, essa obtenção de amostra normalmente é uma coleta de venopunção do braço. Não sei quem aqui vai passar pela fase de coleta quando estiver fazendo os estágios. Alguns corajosos querem aprender a coletar, outros não querem aprender a coletar. A gente tem algumas pessoas que se desesperam, outras que trabalham de uma forma muito tranquila. Mas a gente tem cenários que são bem complicados, do tipo cenário que a gente quer impactar. A gente está trabalhando com um dispositivo, com um teste, que ele é realizado, no mínimo, uma vez ao mês, algumas vezes uma vez por semana, em pessoas, por exemplo, que fazem uso de anticoagulante. Pessoas, por exemplo, que têm uma válvula cardíaca, elas precisam uma vez ao mês, no mínimo, ir a um laboratório de análises clínicas, fazer uma coleta de venopunção e aguardar um tempo para ter seu resultado. Eu não ia querer estar nesse papel, ok? Apesar da minha veia ser ótima. Tem milhões de pessoas que achar a veia é quase mais difícil do que achar a senha do Facebook da pessoa, né? É um troço que fica absolutamente escondido e a gente não sabe onde está. Isso gera muito desconforto, isso gera dor e isso gera uma repugna pelo exame laboratorial. Se vocês forem assistir depois o documentário do The Inventor, é um ponto bem chave que ela usava para vender a ideia. Eu vou eliminar a coleta de venopunção. Eu não sei se nós vamos, com os dispositivos microfluídicos, eliminar a coleta de venopunção, porque eu acho que isso é bastante soberba, mas eu espero que a gente reduza bastante ao longo do tempo. Transporte também faz parte da fase pré-analítica. Pode ser um pouco chocante, mas hoje, com a forma como os laboratórios estão organizados, a gente tem um grande laboratório e uma série de postos de coleta que mandam todas as suas amostras para esse local. O que significa que, cada vez mais, nós dependemos do transporte dos materiais biológicos. Essas imagens aqui mostram um motoboy trazendo os exames e, algumas vezes, a gente tem um saco coletor de uma criança que ficou 4 horas tentando fazer um xixi que não ficasse contaminado por talco, que não tivesse hipoglós, e esse saco coletor, nesse motoboy aqui, se mistura com o resto dos exames que estão ali. Ok? E aí, volta. Nova coleta, novo exame, enfim. Isso é realidade, ok? Isso faz parte de vários cenários que estão ao nosso redor e de vários cenários que vocês vão se inserir ao longo da carreira. Isso também pode ser eliminado. A fase analítica talvez seja a fase, como eu falei, mais simples e que a gente está atuando mais. Eu digo mais simples num contexto de menos erro, porque a gente domina bastante ela hoje. A gente tem uma série de controles laboratoriais e aqui é um cenário mais fácil de estar atuando. Mas vocês podem ver que a gente está falando de máquinas imensas e isso aqui é basicamente automatizado. É basicamente equipamentos que usam tecnologias e isso pode estar aqui ou pode estar em outros lugares, dependendo de como a gente puder transportar essas tecnologias. A gente tem algumas coisas que ainda são manuais, a gente tem análise de microbiologia, que depende muito de análise manual, a gente tem algumas coisas, análise, não posso esquecer do professor Poloni, o EQU, né? O xixi dele, que precisa muito do olhar humano para trazer qualidade, mas a grande maior parte do laboratório, eu acho que dá para a gente pensar em torno de 80%,
seria automatizado hoje. E aí, vamos pensar onde que a gente poderia estar modificando esses equipamentos, essa fase analítica. Então, tem várias formas da gente pensar no desenvolvimento de novas técnicas, de novas ferramentas que possam fazer a detecção dos exames laboratoriais. Só para a gente entender que a gente não está falando de coisas que são absolutamente inéditas, coisas que ninguém nunca falou. Essas tecnologias, essas formas de detecção já existem e já estão perto da gente, só que muitas vezes elas estão fechadas dentro de uma caixa e a gente não olha para elas. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um resultado de uma citometria de fluxo. Então, nós estamos num cenário de hematologia e coagulação. E esse cenário da citometria de fluxo, e muito do que existe dentro daquela caixinha do equipamento de hematologia, é realizado por elétrica. Impedâncias, cargas elétricas, as cargas que as células têm, as cargas que as células fazem quando vão de uma câmera para outra dentro do equipamento. Então, a elétrica já está do nosso lado. A gente só não se dá conta que ela está. Ela está dentro dos equipamentos. Por isso a gente acha que não existe. Eu divido com vocês a minha experiência como analista clínica. Muitas vezes eu não olhava para dentro dos equipamentos e não tentava entender o que tinha dentro dos equipamentos. E quando a gente começa a entender o que tem dentro dos equipamentos, como é que as coisas funcionam hoje, a gente consegue entender o que dali pode ser usado para outros cenários, ou o que dali pode ser usado em formas mais simples de fazer essa detecção. Um cenário da coagulação, que é onde a gente mais atuou de forma com sucesso até hoje no desenvolvimento de dispositivos, é, até o momento, detectado na maior parte das vezes por turbidimetria. Para quem não viu ainda a ideia de turbidimetria, eu estou falando de turbidez. Então, conforme a coagulação se forma, muda a turbidez do volume, do líquido que está ali. E essa mudança de reflexão de uma luz dá a formação da coagulação, e é assim que a máquina funciona. Mas, olha só, podem existir inúmeras outras formas de detectar essa modificação de cenário que a gente está falando. Por que não pensar em outras formas de detecção? Por que não pegar a mesma ideia que é usada hoje, num cenário de um teste que a gente conhece, e tentar pensar numa forma diferente de detecção do sinal? E eu acho que é muito por aí que a gente vem trabalhando. Espectrofotometria é um dos cenários que vocês talvez mais vão ver técnicas laboratoriais no dia a dia, na prática que vocês estão atuando como analistas clínicos. Espectrofotometria, então, trabalha com uma luz, que é escolhido a partir disso um comprimento de onda, que passa por um líquido, e a partir da quantidade de luz que esse líquido absorve, ou que ele não absorve, a gente tem um padrão. Então, esse aqui é um exemplo de um teste de lactato, onde a gente faz uma relação da quantidade de luz que a amostra absorveu em relação à quantidade de luz que uma solução padrão de uma concentração conhecida de lactato absorveu. Ok, é ótimo, funciona bastante, mas eu digo de novo, existem outras formas da detecção desta mesma reação que nós estamos falando. Então, o mestrado da Júlia já está sendo em achar uma nova forma da detecção da reação do lactato. E com essa modificação só da detecção da reação do lactato, vai ser possível a gente levar esse teste do lactato à beira do leito. À mão dos profissionais de saúde que estão, na hora, trabalhando com as pessoas e precisando ter o resultado rápido. O que eu estou falando? O lactato é usado em inúmeros cenários. Aonde que a gente quer usar? Na detecção de sepse. Então, se a gente tiver disponível, na mão, na emergência, na ambulância, uma forma de detectar o lactato, a gente tem um grande plus na identificação de um quadro de risco, que hoje a gente precisa internar o paciente num hospital, numa emergência, fazer uma solicitação. Lembram? Fase pré-analítica, coleta de punção, vai para a fase analítica, transcreve o resultado, volta para a mão de quem está solicitando. Esse fluxo não gira menos de 4 a 6 horas. Então, a gente está falando de 4 a 6 horas para 1 minuto. Essa é a diferença que a gente vai gerar.
Então, o que já existe hoje na Unicinos no desenvolvimento de tecnologias para a saúde? Isso é só uma amostra do que me circundou até hoje como pesquisadora e como uma professora aqui dentro da casa, mas eu acredito que existam mais. Eu elenquei 4 pontos, 4 pesquisas que estão acontecendo para vocês saberem que a Unicinos já está trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para a saúde e que tem espaços que vocês podem explorar. Então, já tem professores da computação, da psicologia, trabalhando na detecção de sinais biológicos. Já foi desenvolvido um projeto na detecção de sinais biológicos para detectar o estresse e, a partir disso, traçar um modelo de predição do quadro de estresse e, se possível, fazer um retorno, um feedback mais exato e à distância do que está acontecendo fisiologicamente com a pessoa. Na área de biomateriais, eu tive a chance de ser banca de TCC no semestre passado, de um trabalho de uma aluna da engenharia de materiais, que produziu um eletrodo que vai ser capaz de fazer uma ressonância por impedância, ou seja, por cargas elétricas, e não mais a ressonância magnética que a gente trabalha hoje. Então, isso na detecção de tumores mamários vai ser fantástico, porque a gente vai estar fazendo uma exposição muito menor, talvez uma precisão muito maior e uma forma, acredito, mais barata de fazer esse exame. A gente também tem desenvolvimento de sensores para a parte do diagnóstico laboratorial, e aqui que eu estou inserida nesse momento com o grupo da Júlia, vocês já vão ver o resto do grupo mais adiante, e os professores da computação aplicada têm trabalhado bastante no uso de inteligência artificial na predição de quadros clínicos. E eu vou mostrar um exemplo disso para vocês também mais adiante. Então, esse grupo chama Lab on a Chip. Ele começou com umas ideias lá por 2016, e a partir desse ano foi instituído o grupo de pesquisa. Então, nós temos reuniões que acontecem numa frequência cada 15 dias, uma vez por mês, onde a gente discute temáticas relevantes ao desenvolvimento de biosensores. Vocês estão todos convidados a participar. Logo em seguida, a gente passa o contato para vocês, para quem tiver interesse. O que é o nosso objetivo? Desenvolver tecnologias, dispositivos médicos que vão ser usados para testes laboratoriais, para o diagnóstico, a fim de tornar esse diagnóstico mais rápido, mais eficaz e menos invasivo. Então, essa equipe, como vocês podem ver aqui, nós somos hoje o professor William, que é professor da casa e trabalha na HT Micron, as mestrandas a Júlia e atualmente já a mestre Ariadna, que é da engenharia e é o nosso olhar elétrico da coisa, e eu, que elas escolheram a foto mais nerd que elas tinham para botar de mim. Tá? Não fui eu que escolhi, elas que escolheram. Mas, enfim, achei que estava ok, deixei elas deixarem. Qual que é o nosso foco? É desenvolver, nesse momento, a gente está desenvolvendo produtos que envolvem a coagulação e deixando esses testes de coagulação disponíveis à beira de leito. Quais são os nossos diferenciais? A gente está produzindo tecnologias que têm um custo acessível para a realidade brasileira, porque se vocês buscarem em bases de dados, em internet, vocês vão achar dispositivos para coagulação. Sim, eles existem. Existe algum dispositivo de uma marca, não vou dizer qual, para não comprometer aqui, que daria um custo de R$1.000 o dispositivo, e cada fita, que se a gente pensasse no contexto de glicose, em torno de R$50. Eu acredito que são poucos brasileiros que conseguem pagar esse valor, porque a tecnologia é totalmente importada, então a gente precisa pensar em alternativas mais baratas. Okay? Nós temos um preceito de trabalhar com validação clínica de qualidade. Então, todos os dispositivos que a gente disse, ok, isso está pronto, podemos testar, a gente fez validações clínicas muito exaustivamente, com muito rigor, porque eu sou muito chata. E todo o nosso trabalho, toda a nossa caminhada é embasado em pesquisa científica. Então, eu acho que isso é a melhor representação que tem do nosso grupo. A gente não aceita propor alguma coisa que a gente não confie. Isso era um olhar dos dispositivos. E, como eu estou envolvida também em um outro projeto que envolve a inteligência artificial, eu quis trazer uma apresentação desses dois cenários para vocês verem as possibilidades. Então, o outro projeto que envolve o desenvolvimento de tecnologias que eu tenho estado inserida nos últimos tempos é esse projeto que é denominado Modelagem Semântica para a Identificação de Risco de Sepse num serviço de urgência e emergência.
Esse projeto é uma parceria com uma série de professores do PPG da Enfermagem, Nutrição e Alimentos, Computação Aplicada e a empresa True Technology, que é a empresa que faz a coleta, o armazenamento e é a empresa de tecnologia do SAMU de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Por que ter uma empresa junto? A gente não recebe verba deles. Eu não teria problema nenhum em receber, mas nesse momento a gente não recebe. Porque eles são a empresa que faz a coleta dos dados e o armazenamento dos dados. Então, se eu quero fazer uma proposta de solução que envolve coleta de informações, uso de informações, eu não posso estar desconectado com como isso funciona hoje. Porque senão eu vou para dentro dos meus computadores, eu não vou dizer para dentro do laboratório, porque no laboratório da computação é uma sala cheia de Macs, coisas mais maravilhosas, mas não tem pipeta, só tem computadores. E eu não posso ir para lá para frente dos meus computadores e ficar fazendo 1000 modelos de predição, totalmente distante da realidade, totalmente distante do dado, como ele se apresenta, porque essa solução nunca vai ser viável. Só para voltar aqui um pouquinho, eu deixei esse slogan aqui no cantinho, e é uma provocação que é feita mundialmente e nacionalmente também. A tradução nacional seria pense, pode ser sepse, e essa provocação é internacional, no sentido de que é isso que a gente trabalha. A gente quer pensar quais são os sinais, quais são os exames, qual é o quadro que pode predizer o contexto de sepse o mais rápido possível. Então, como eu já falei, isso é uma parceria entre o SAMU, até o momento de Porto Alegre, o Hospital GHC e as UPAs de Porto Alegre. Então, todo o SAMU de Porto Alegre, todas as UPAs de Porto Alegre e todos os subhospitais do Grupo Hospitalar Conceição estão envolvidos nesse projeto. Qual que é o início? Como é que a gente começou a fazer a análise dos dados? A gente começou fazendo a análise dos dados de um score que foi determinado em 2016 pelo último consenso de sepse como um score rápido que pode ser usado à beira de leito para identificar o risco de sepse. Esse score usa 3 variáveis que são facilmente e rapidamente coletadas na maior parte dos atendimentos. Quais são elas? Score de Glasgow, que é um estado mental, é toda uma escala que é aplicada. Frequência respiratória e pressão arterial inferior a 100. Então, um score de Glasgow inferior a 13, uma frequência respiratória superior a 22 e uma pressão arterial inferior a 100, qualquer um dessas alterações leva a 1 ponto. Quando a pessoa tem 2 ou mais pontos, é considerado que ela apresenta risco de ter sepse. Nossos dados preliminares até o momento. Então, a gente teve acesso, claro, esse momento teve acesso, independente de envolver uma empresa, envolve todos os comitês de ética relacionados. Só para vocês terem uma ideia como isso, às vezes, pode ter um fluxo mais lento, eu posso dizer para vocês que em torno de 6 a 8 meses foi em aprovação de todos esses comitês de ética. Tá? Então, uma vez que a gente tinha em posse todas as aprovações, e deixando claro que são contexto de pesquisa, a gente teve acesso aos dados de atendimento do SAMU dos anos 2015, 16 e 17. Isso somou 75.640 atendimentos. Dá uma média de 25.000 atendimentos por ano. Isso é Big Data. Qual é o primeiro problema? Se vocês olharem nesse canto aqui, eu tenho 30% dos dados que não tem dados, não tem registro de frequência respiratória, 28% não tem registro de pressão arterial sistólica e 27% não tem registro de Glasgow. Então, isso aqui dá, em média, uns 30 e poucos %, porque precisaria ter todos, né, para que eu pudesse... Então, em média, 30 e poucos % dos dados eu tive que eliminar do projeto. Porque se meu objetivo é avaliar o score com o SOFA, eu não posso avaliar ele se não tiver alguma das variáveis. Quais são as coisas legais disso? A gente já fez feedback desses resultados para o SAMU de Porto Alegre, e no momento de feedback a gente tinha poucas pessoas interessadas, e claro, sempre assim, começa com poucos e a coisa vai aumentando. Eram menos de 10, 15 pessoas na plateia, e quando eu comecei a mostrar esses dados, as pessoas quase pularam, assim. Não pode, a gente registra, aonde está isso? Como é que está? Como é que assim? Aí eu falei a mesma coisa que eu falei para a minha grande parceira desse projeto, que é a professora Rosane Mortari Ciconet, que é uma pessoa que trabalhou mais de 20 anos na gestão do SAMU, e ela ficou desesperada quando ele viu esses dados.
isso existe. Eu disse, Rô, com todo respeito, eu só olho para os dados. Eu não sei se o serviço faz ou não faz, eu sei que não tem aqui. E eu não vou inventar nada para colocar aqui. A gente não pediu nada. Eu fiquei sabendo faz umas 2 semanas que isso chegou na gestão do SAMU e que hoje, no atendimento do SAMU, que é eletrônico, via aplicativo, esses campos são obrigatórios. Então, o atendente não finaliza o atendimento se ele não preencher esses campos, por causa dessa pesquisa. Isso é muito legal. Isso é um retorno rápido de uma pesquisa acadêmica que volta para o serviço. Sai do serviço e volta para o serviço. E aí, aqui vocês veem as categorizações dos atendimentos clínicos perante os scores QISOFA. Como a gente esperava, a gente tem, em média, uns 10,7% dos atendimentos clínicos que têm risco de sepse, porque é mais ou menos o que a gente esperava. A gente não esperava que todos os atendimentos clínicos do SAMU tivessem risco de sepse, senão ia ser um dado fora do que a gente estava imaginando. Mas a gente está falando de 10% de pessoas que não receberam nenhuma modificação no seu atendimento, mesmo tendo um risco comprovado por um score padronizado. Tem um estudo que saiu no New England Journal of Medicine, em 2017, que fala que a cada hora de atraso de entrada do paciente no protocolo de atendimento de sepse, a gente aumenta a mortalidade dele, bem significativamente. Tá? Além dos dados do QISOFA, a gente tem uma prevalência de 10% desses dados, a gente também consegue ver que os pacientes que são QISOFA positivo, 2 ou mais critérios, são separados por idade, por saturação de oxigênio, são mais velhos, têm uma saturação de oxigênio menor e têm uma glicose sanguínea maior. Tem algumas coisas que, por exemplo, glicose sanguínea maior, isso nunca foi falado num ambiente pré-hospitalar. Em algumas literaturas, no ambiente de UTI, se fala, enfim, mas não tem nenhum dado falando que isso já começa no pré-hospitalar. Eu estou falando de uma análise de dados de atendimentos normais, essa glicose é randômica, eu não sei se o paciente estava em jejum ou não estava, eu não sei qual é o impacto disso, eu só tenho uma prévia de que tem alguma coisa que a gente pode pensar em investigar a partir daqui. Além disso, a gente sabe que os quadros de dispneia, diminuição do sensório e síndrome infecciosa são os que mais estavam relacionados com scores de maior gravidade, de risco. E esse trabalho ganhou, então, o prêmio do Congresso Internacional de Sepse, que aconteceu em... agora não me lembro a data. Nesse ano, como o melhor trabalho clínico do Congresso. Foi uma alegria, uma surpresa e uma alegria, porque a gente estava concorrendo com pessoas de cenários de pesquisa, vamos ser honestos, com muito mais verba que a gente, com um grupo de análises estatísticas muito maior que o nosso. E, assim, dizendo para vocês, dividindo como pesquisadora, o que eu acho que fez isso aqui acontecer, porque a gente tinha uma ideia forte. E a gente acredita naquilo que a gente está fazendo. A gente tem um foco para onde a gente quer ir. Os próximos passos disso aqui, desse trabalho, são trabalhar com essa confusão aqui que vocês estão vendo. Porque agora eu tenho os dados do SAMU e os dados da emergência do GHC. Então, todos os pacientes que foram atendidos pelo SAMU e foram encaminhados ao GHC, eu tenho o histórico deles desde o início da entrada no GHC até o fim desse momento deles hospitalar. E aí, isso aqui é um nó. Fazem mais ou menos uns 2 meses que a gente está trabalhando com isso aqui, porque a gente vai ter que agora começar a pensar quais são os exames que impactam, qual é o quadro que impacta, qual é a evolução que mais impacta, qual é o sinal vital que mais impacta, quais são os medicamentos que mais estão relacionados. Isso é trabalho para muita mão, para muito cérebro que entende de saúde e bastante tempo. Porque se a gente quiser acelerar esse processo aqui, a gente vai cair num cenário que a gente vai ter maus resultados. Então, só para vocês entenderem como é que a inteligência artificial trabalha, minimamente, tá? Muito minimamente, porque eu sou a parte do trabalho que pensa no olhar da saúde, o modelo computacional, a gente tem, graças a Deus, um grupo muito forte de computação que ajuda a gente nesse ponto, mas a gente tem que pensar no que entra. Okay? Porque se a gente não pensar no que entra, o que sair não vai prestar.
E aí eu vou deixar para vocês essa imagem aqui, que a Naira, que é a pessoa que estava do meu lado direito na foto, sempre me fala, e ela é minha coorientanda da computação aplicada. Ela sempre fala assim, professora, é o seguinte, garbage in, garbage out. Se entrar lixo num modelo de inteligência artificial, sai lixo. Como é que a gente sabe que não está entrando lixo? Se a gente souber o que a gente está colocando lá para dentro. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que ver os perfis, a gente tem que pensar o que vai realmente impactar nos melhores desfechos. E aí, talvez, a gente consiga gerar uma predição boa. Talvez. Ok? Tá, e aí, como que a gente avalia esses modelos gerados, né? Talvez vocês estejam se pensando assim, ok, eu aqui na biomedicina não me vejo nem um pouco perto disso. E eu, quando a gente começou essa história, não me via, lá em 2016. Assim, eu sempre gostei muito de estatística, gostei muito de análise de dados. Eu fiz o meu mestrado na interpretação de testes laboratoriais para doenças autoimunes. Trabalhei muito com acurácia diagnóstica e eu nunca imaginei que isso pudesse estar relacionado com inteligência artificial. E aí eu descobri que sim. Aí eu descobri que a interpretação dos modelos de inteligência artificial basicamente é por curva ROC. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês, talvez vocês estejam pensando, ela pegou um slide lá das análises clínicas, da imunoclínica e colocou aí. Não, ok? Esse slide aqui não é meu, ele está aqui, ó, créditos de Ricardo Prudêncio. Eu copiei ele de um curso que eu fiz de Machine Learning, Inteligência Artificial para a Saúde. Isso é deles. Tá? Então, a forma de interpretar o modelo de inteligência artificial é a mesma forma que a gente interpreta a acurácia diagnóstica. A gente tem que saber se o modelo, quando for positivo, ele detecta as pessoas positivas. E quando ele é negativo, ele exclui as pessoas negativas. Basicamente é isso. Igual a sensibilidade e especificidade do anti-HIV para qualquer coisa que a gente esteja falando. Da glicose para diabetes, a mesma coisa que vocês vão ver exaustivamente comigo em imunoclínica. Então, a curva ROC não serve só para imunoclínica. Sempre há um lado bom em aprender as coisas. Acho que essa é uma deixa legal para ficar para vocês. E só para finalizar, eu queria dizer para vocês a minha visão sobre tecnologias para a saúde. Então, o que é? Essa definição eu peguei da Organização Mundial da Saúde, mas ela combina com o que eu penso. Aplicação ou desenvolvimento de novas formas de fazer assistência em saúde, buscando maior efetividade, menor custo. E o que não é de minha autoria. Falta de ética na busca pelo lucro e fake until you make it, que é a frase da Elizabeth Holmes. Tá? Então, para mim, esse é o cenário. Se vocês querem entrar no mundo de tecnologias, entrem. Tem muito espaço para a gente se inserir, mas tenham clareza que, antes de qualquer coisa, nós devemos ser éticos e usar o nosso conhecimento sobre diagnóstico, sobre exames, sobre contexto de saúde, para somar. Ok, a gente pode ganhar dinheiro nesse processo, não tem problema, mas vamos pensar que a gente não pode perder o foco, né? Vocês vão ter um conselho, vocês vão fazer um juramento, sigam ele. Obrigada pela atenção e fico disponível para as dúvidas. Alô. Primeiramente, eu queria parabenizar a prof pela apresentação, excelente. E entrando nessa parte que a senhora falou, de que a gente tem muita área para adentrar nesse assunto, eu queria saber quais são os primeiros passos que algum graduando precisa dar para se inserir nessa área. Qual das duas? Desenvolvimento de dispositivos ou a questão da computação aplicada? Computação aplicada. A gente tem, atualmente, se inserindo no grupo ali de modelagem, uma egressa do curso também, que é a Mariana Salles. Ela é biomédica, formada aqui pela casa, e ela voltou para a universidade para fazer uma especialização em Big Data Analytics, e ela veio me procurar se eu podia orientar ela, e eu achei, nossa, uma bênção. Primeiro, porque ela é uma ótima
profissional. Segundo, porque a gente precisava de gente com um olhar laboratorial. A Mari, no decorrer do início da caminhada dela, porque a Mari está fazendo a parte tete-a-tete com o pessoal da computação, assim. A Mari disse que sentiu bastante falta de conhecer mais sobre programação. Eu acho que uma coisa bastante importante é saber tudo de base de dados. Então, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver um conhecimento... Começa com Excel. Um conhecimento bem avançado de um Excel, saber mexer com Excel, saber entender coluna, linha, quando é vírgula, quando é ponto, quando funciona, quando o software está programado para trabalhar com vírgula, tudo tem que ter vírgula. Não adianta ficar botando nome ali, porque as bases não entendem. A gente tem softwares mais avançados antes da computação aplicada, que tem milhões de cursos que dá para a gente ir fazendo paralelo. Por exemplo, o R, que já vai avançando, já vai trazendo uma linguagem computacional. E depois vai indo para os próximos passos. Eu acho que a linguagem de Python é bem importante que se aprenda. E eu acho que um conhecimento bem profundo em bioestatística faz um diferencial. Porque a gente precisa entender assim, tá, ok, o que mais está acontecendo aqui, como que isso se relaciona lá. Porque quando eu comecei a olhar os modelos de inteligência artificial, e é claro que eu estou falando de uma forma muito minimalista, eu não me assustei tanto porque eu já fazia há algum tempo regressões e outras análises mais complexas, então eu conseguia minimamente entender, ok, entra uma variável, outra variável, dá um resultado. E é claro que isso vai avançando. Hoje, como tu mesmo estava falando antes ali, a gente tem o deep learning, as redes neurais, a gente já nem entende qual é o modelo que a máquina está gerando. Mas a lógica, para mim, não muda muito. O que entra e o que sai. E isso aqui realmente separa um cenário do outro? Porque tu pode gerar o melhor modelo possível. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem modelos de inteligência artificial para predição de sepsis. Isso não é o primeiro que está sendo pensado. Mas o que impacta realmente? Quais são as variáveis que entram nos modelos que já existem? Porque essas variáveis que entram nos modelos que já existem não estão disponíveis no cenário que eu estou tratando, não tem como eu usar esse modelo. Então, eu tenho que desenvolver um modelo para o cenário que eu quero intervir. E eu tenho que pensar como é que o dado está hoje aonde eu quero intervir. E aí, assim, talvez eu possa fazer um modelo que realmente seja usável, né? A gente chama isso de usabilidade. Então, vamos lá, pensando passos. Linguagem computacional, eu acho que é bem importante. E eu acho que tem uma série de disciplinas optativas aqui que vocês podem ir se inserindo, da computação aplicada, para ir somando esse caminho. Epidemiologia e bioestatística, acho que é base. E, em algum momento, o nosso grande contribuinte nesse modelo vai ser o olhar de saúde. E aí, esse olhar de saúde não tem, nesse momento, eu te dizer esse caminho. Porque tu vai ter que criar uma expertise. E aí tu vai ter que escolher um cenário e tu vai ter que mergulhar naquele cenário e ler muito e entender muito de, ok, esse quadro é assim, esse exame soma, aquele não contribui, aquilo faz assim, aquilo faz assado. Esse terceiro olhar não tem muito como pensar nesse momento. De nada. Ninguém mais? Sem dúvidas? Ah, sim, sim. Então, a gente preparou, tem um curso de extensão de biosensores, onde a gente vai entrar um pouco mais sobre o que são os biosensores e, enfim, como que a gente pensa na construção de um biosensor, porque aqui dentro da universidade a gente tem diversos institutos tecnológicos, eu acho que isso é um grande diferencial para a universidade, porque isso coloca vocês num ecossistema de serem capazes de produzir tecnologias, o que vocês não teriam em ambientes menos complexos, vamos dizer assim, né? Em ambientes educacionais menos complexos. E dentre os vários institutos tecnológicos que existem, um que a gente trabalha, que a gente desenvolve, o grupo do Lab on a Chip, é o ITT Chip. E aí foi uma demanda do ITT Chip, da unidade, que a gente fizesse um curso para falar um pouco sobre esse processo. Então, é um curso de extensão, ele está programado para ser de um dia, vai acontecer no dia 12 de... Oi? 14 de setembro, a minha secretária me atualiza. Ali no ITT Chip, então vai ser muito legal para quem quiser e puder participar, que vai viver todo o ambiente
Então, como é que a gente faz essas detecções de sinais elétricos, o que tem que se pensar para construir um biosensor, conhecer um pouco mais as pessoas e ter proximidade tanto comigo, quanto com o professor William, quanto com as meninas e com outras pessoas do Instituto que também têm desenvolvido alguma coisa nessa área. Inscrição no Unicinos/Lab. E, enfim, acho que é isso. Sim. Se alguém quiser conversar comigo depois daqui, o meu e-mail é bem fácil, é ploura@unicinos.br. Se quiserem me adicionar em mídia social, podem adicionar. A que eu respondo mais rápido é o LinkedIn. As outras eu demoro para responder. Mas eu fico à disposição de vocês, a gente pode tomar um café, conversar por aí. E quem não me encontrou ainda em sala de aula, daqui pelo menos, vai me encontrar em algum momento da trajetória.